Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre um cara muito diferenciado, um cara que teve uma carreira bem sucedida, se tornou um dos caras mais poderosos do mundo, o segundo mais poderoso do mundo na época, que é o José do Egito. Beleza? Vamos lá. Sou Léo, terapeuta, e o objetivo do nosso canal da Live Better Me é te ajudar a encontrar seu propósito profissional. A gente sabe que o trabalho é algo bem importante, muito importante na nossa vida. A gente passa um terço da nossa vida trabalhando, né? Então é bom a gente encontrar nosso propósito profissional. E hoje a gente vai falar sobre o José do Egito. Ele tem uma carreira impressionante, de várias reviravoltas. Ele é um cara que é muito usado para falar sobre perdão, porque também ele tem uma história de perdão incrível. E hoje a gente vai falar sobre o diferencial da história dele, tá? que levou ele a ter uma carreira extremamente bem sucedida. Bom, o José, ele tinha 11 irmãos, ele era filho do Jacó, né? O bisavô dele é o Abraão. O José, ele cuidava das cabras, das ovelhas do pai, né? Da família, junto com os irmãos. E o José, ele é um cara, ele causava inveja, né? Ele tem uns relatos aí na Bíblia, causava uma certa inveja, ele caguetava os irmãos. O José, ele também era o filho queridinho do papai, porque esses irmãos também eram filhos de diferentes mães, então tinha uma ciumeira no meio. E o José, ele era um cara que causava muito ciúme. Para piorar, né, brincando, porque o José, ele tinha um dom, muito claro, e esse é um aspecto importante que eu queria deixar relevante. Ele tinha um dom espiritual, um dom que é dividido em duas partes, né? Ele recebia sonhos proféticos, né? Sonhos que realmente aconteciam, né? Sonho que é uma viagem, a gente sempre tem alguém na nossa vida que viaja nos sonhos e acha que é uma verdade, acha que aquilo lá vai acontecer. Não, ele recebia sonhos proféticos, coisas que iam acontecer, e ele também sabia interpretar sonhos. Então é bem claro na história de José que ele tinha esse dom espiritual. Esse dom espiritual a gente vai ver também, a maioria das pessoas conhece, levou ele muito, muito além. Ele lá cuidava das cabras, ovelhas da família, tinha esse dom, os irmãos não gostavam dele. O José, ele começa a falar certos sonhos que ele tinha, né? Tem dois momentos específicos, tá lá em Gênesis, deixa eu ver, Gênesis 37, 8 e 9, ele começa a contar o sonho pros irmãos. Pior que assim, o sonho era um sonho que ele ia estar numa posição de superioridade. Ele conta pro pai também esse sonho. Até o pai fala, pô José, cara, já tá difícil, seus irmãos não gostam de você. Você fica contando isso daí, é problemático. Nos irmãos, tanto que passou um tempo, José tava no campo, né, tava fazendo alguma coisa. Os irmãos pensam em matar o José. Mas como tinha 11 irmãos, né, tinha uns irmãos que falaram, poxa cara, acho que é muito extremo matar o nosso irmão e tal, vamos... Enfim, decidiram vender José. E José estava na terra de Canaã, que era mais ao norte do Egito, né? Porque o José foi vendido para o Egito como escravo. Os irmãos fizeram a tramóia lá, então José foi desconectado da sua família, foi desconectado de tudo, injustiçado. E o dono, a pessoa que comprou José, o nome dessa pessoa é Potifar. E esse Potifar, ele, né, contratou José, vai ser meu escravo agora. E ele tinha 17 anos, José, nessa época. Em Gênesis 38 já começa a dar uns indícios interessantes da vida de José. E fala o seguinte, que além de, né, a gente já sabia que ele tinha esse dom de interpretação de sonhos e de ter o sonho profético, em Gênesis 38 fala o seguinte, ó, o Senhor, né, Deus, estava com José em tudo que ele fazia. E tudo que José fazia estava dando certo. Tanto que esse dono que comprou José, o Potifar, José ganhou uma moral com ele. Falou, poxa, esse rapaz aí, esse escravo que eu contratei aí, que eu comprei, tá dando certo, vou trazer mais responsabilidade para José, né? Vou deixar ele encarregado. E ele tinha a responsabilidade de cuidar da casa. José virou responsável de cuidar da casa. Então, outro aspecto importante da vida de José, ele já não teve medo, bem novo, não teve medo de assumir responsabilidade. O Potifar deu essa responsabilidade de José cuidar de toda a casa. E mais, e teve um detalhe aqui, em Gênesis 39:6, esse dono entregou tudo nas mãos de José. Significa assim também que José era um cara altamente confiável. Vai percebendo aí essas características. E também era bonitão. Tanto que a esposa do dono, do Potifar, se interessou por ele. E José estava ganhando uma moral, né? Tinha um cargo de liderança dentro da casa. Ele não era qualquer escravo, ainda um escravo, mas não era qualquer escravo. Bonito. A esposa de
Potifar começa a ir pra cima dele, né? Ela foi lá, atenta, essa mulher piriguete, que tava em cima do José toda hora, vai lá e, numa circunstância, o José negando ela, essa mulher vai lá e trama contra José e fala que o José que tava perseguindo ela pra ter relações com ela. E aí o Potifar, o dono, acredita na esposa, não no José. E aí o que acontece? José, que parecia estava se reerguendo na vida, né? Foi desconectado da família. Não tá vendo mais o pai. Desconectou da mãe, desconectou de todo mundo. Tá numa terra estranha, que ele tava no Egito. Parecia que ele tava se reerguendo, poxa, ganhando moral aí, evoluindo até como escravo. Ele é colocado numa prisão. E aí a vida dele dá uns 15 passos para trás, né? Mas Deus estava com José na prisão, tanto que fala em Gênesis 39, 21, e o Senhor estava com ele na prisão. E, de novo, José, rapidamente, ele ganhou a simpatia do carcereiro, porque tudo que ele fazia estava dando certo. O José era um cara diferenciado, né? E é legal ter essa marca, assim, o Senhor estava com ele. Então tudo que José fazia estava prosperando, vamos dizer assim. E José, mesmo sendo um presidiário, ele, por conta dessa simpatia que ele ganhou do carcereiro, ele virou um líder entre os presos lá. Ele era encarregado dos outros presos. Então José já, de novo, não tinha medo de assumir a responsabilidade. Em Gênesis 40, 22, mostra que ele que mandava, né? Ele que cuidava. Em Gênesis 40, 23... olha de novo, o carcereiro não se preocupava com nada. José era um cara altamente confiável. Ele era um cara, devia ser um cara pontual, coerente, devia fazer tudo, né, ter palavra. Continuando, José, mesmo na prisão, conseguiu ter uma moral. E aí acontece uma situação lá que parece que foi a situação mais importante, né, mais relevante, que teve um momento aí de revirada na vida de José, que foi o seguinte: dois novos presos aparecem nessa cadeia. E esses presos não eram qualquer, né, não era qualquer um. Os dois presos era o chefe dos padeiros, que fazia os pães pro faraó, o cara mais poderoso do mundo. E o outro prisioneiro, outro preso, era o chefe dos copeiros, encarregado de servir o vinho pro faraó. Esses dois caras aparecem lá, eles tiveram ter feito alguma cagada no faraó, ficaram presos. O presídio lá, que era o chefe do José, falou: ó, cuida desses caras aí. E aí, José, ele ficou responsável por esses, além dos outros prisioneiros, os presidiários, mas esses dois. E esses dois caras, eles tiveram, parece que numa mesma noite, né? Eles tiveram sonhos distintos, né? Cada um teve o seu próprio sonho. Só que no dia seguinte, os dois estavam com a cara esquisita. E José viu que eles estavam com a cara esquisita. E talvez José tenha feito a pergunta mais importante da vida dele, naquele momento ordinário, que foi a seguinte: ele olhou pros caras e falou assim: por que vocês estão com essa cara de tristeza? Eu pensando assim, o que eu vejo, né, com essa pergunta, cara, José era um cara sensível. Porque seria muito mais fácil ele ignorar, né? Assim como muitas vezes a gente ignora, no dia a dia a gente nem sabe o que tá acontecendo, às vezes vai pro trabalho, nem sabe o que tá acontecendo com o nosso colega do lado, né? O José foi lá e teve essa sensibilidade, olhou pra cara deles e falou: meu, por que vocês estão com essa cara de tristeza? Detalhe, não era papel do José fazer isso, dar esse suporte emocional. Então José foi além, foi sensível. E esses caras, esses dois prisioneiros, eles falaram o seguinte: a gente teve um sonho e eles estavam encanados porque não tinham ninguém para interpretar esses sonhos. E aí José, de novo, José vai além. Porque José podia falar: tá bom, poxa, cara, fazer o quê, né? Nem sempre a gente tem um interpretador de sonhos aqui. José vai além e fala: ó, Deus é quem dá a gente a capacidade de interpretar sonhos. Mais uma característica de José: José reconhece Deus nos caminhos dele. Olha o que José faz. José pede para eles contarem o sonho. José indo além de novo. José confiando que Deus poderia interpretar o sonho. E José pedindo para eles: ó, fala aí seu sonho, né? Então José tinha essa coisa de ir além. Ele ia além. E aí eles contaram o sonho. E fazia tempo que ele não estava usando, né, esse dom de interpretação de sonhos. Primeiro foi o copeiro. O copeiro falou o sonho dele. A interpretação do seu sonho é o seguinte: basicamente você vai sair da cadeia, você vai estar servindo o rei de novo. E olha a sagacidade de José.
Em Gênesis 40:14, esse copeiro que tinha recebido uma boa notícia, né? Interpretação de sonho legal. Ele falou assim, ó, pro copeiro, olha, quando você estiver lá servindo o rei, quando as coisas estiverem boas pra você, lembra de mim. O José plantou uma semente lá, foi sagaz, tá? Viu uma oportunidade, ele sabia que esse copeiro estava próximo do faraó, e o José pediu pro copeiro lembrar dele. Só que, né, em Gênesis 40:23 mostra que o copeiro esqueceu de José completamente. José interpreta o sonho do padeiro, ele acerta, mas era uma coisa ruim, o padeiro morreria. Passam-se 2 anos e ele tá lá na prisão, tá um presidiário ainda, tá naquela posição de liderança. E acontece que o faraó teve um sonho que deixou ele intrigado, ele sonhou 2 vezes esse sonho. E o faraó não conseguia ninguém para interpretar esse sonho. Ele chamou os sábios, os adivinhos, e ninguém foi capaz de interpretar o sonho. E aí o copeiro, que tinha esquecido de José, mas como o José foi sagaz, plantou aquela sementinha, o copeiro falou, poxa, eu cometi um vacilo aqui. Tem um cara, quando eu tava na prisão, que interpreta sonhos. Ele interpretou meu sonho, ele acertou. José é convocado pelo faraó. E aí o faraó pergunta, e aí, você sabe interpretar? Você sabe interpretar sonhos? Sei. E aí José fala o seguinte, Deus é quem interpreta. Olha, José reconhecendo Deus no caminho dele. E José, sem medo, falou, conta aí, qual que é o seu sonho? Olha a confiança que ele tinha, que Deus ia cumprir a parte dele, porque a interpretação de sonhos, estava claro que era uma ação conjunta entre José e Deus. José só tinha assim, olha, eu sei que Deus interpreta, Deus revela, e ele foi bem ousado, fé, sem medo de assumir a responsabilidade, falou, faraó, conta aí esse sonho. O faraó contou o sonho, José vai lá, interpreta o sonho, e o sonho basicamente é isso, é uma história bem famosa, conhecida. No Egito, haveria 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e essa fome seria intensa, e pelo fato do faraó ter sonhado 2 vezes, ia acontecer em breve esse período. Essa é a interpretação do José. Só que José, ele é sagaz, ele é ligeiro, esse cara. O que ele fez? Ele foi além de novo. Além de interpretar, ele deu uma sugestão pro faraó de como... Ele deu uma consultoria pro faraó naquele momento. E o faraó não pediu consultoria, pediu interpretação. Ele foi lá e deu uma sugestão, olha... Mas para resolver esse problema, você tem que, no período de fartura, você vai ter que colher 1/5, né, armazenar os grãos em armazéns. José deu toda uma explicação, tá lá em Gênesis 41. E por conta disso, né, o faraó falou, poxa, esse cara tá dando a solução aqui, eu vou te colocar como governador do Egito. Deixando a história mais resumida, José se tornou o 2º cara mais poderoso do mundo, só abaixo do faraó. E José evitou uma grande catástrofe alimentar e salvou várias nações, inclusive a família dele, da fome. Então vamos lá, contei essa história, porque ela é uma história muito linda. Tem uma história também, tem a questão de perdão, porque José, poxa, olha o que os irmãos fizeram com ele, né? Mas pensando aqui, quero te fazer uma pergunta. O que você aprende com essa história? Eu trouxe alguns pontos que eu quero ressaltar aqui dessa história que dá para aplicar em carreira. Bom, ele tinha dons, ele tinha basicamente 2 dons extraordinários, né? 2 dons espirituais, que era ter os sonhos, né? Não tinha qualquer sonho, tinha sonhos proféticos, e ele sabia interpretar esses sonhos. O que eu quero falar, e o que eu acredito é, todo mundo tem dons. Todo mundo tem dons, porque eu acredito na Bíblia e todo mundo tem dons. Talvez não como o de José, mas eu conheço pessoas que têm dons parecidos com o de José. Eu, inclusive, não sei se eu contei um desses vídeos, eu já fiz uma cirurgia na vesícula, porque alguém profetizou na minha vida. Ó, você tem um problema aí na barriga. Esses dons espirituais existem. Outro ponto da vida de José é que ele não teve medo, ele não era uma pessoa de ter medo de assumir responsabilidade. O perfil de líder não pode ter medo de assumir responsabilidade. Ele era um cara altamente confiável. Isso são coisas que a gente pode trabalhar na gente, né? Não ter medo de ter responsabilidade, ser uma pessoa mais confiável. Você é confiável? O que você acha? As pessoas confiam em você? Ele era um cara humilde, reconhecia Deus nos caminhos, né? Tem até um versículo, Provérbios, que fala, Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mesmo naquele momento, tá na prisão, tá num momento que não tá legal, José reconhecia Deus nos caminhos dele. Ele tinha fé e ousadia. Você vê que ele tinha uma certa ousadia. Esse cara não tinha medo. Ele ia lá, confiava em Deus, sabia que Deus ia
revelar. Imagina assim, se você não tem fé que Deus vai interpretar o sonho, ele ia lá e, não, conta aí seu sonho, Deus vai revelar. Ele tinha um hábito, não sei se você percebeu, repeti algumas vezes, teve algumas situações que ele foi além do que foi pedido, né? Você vê a situação do copeiro, né, e do padeiro, que ele interpretou, ele foi lá, por que vocês estão tristes? E o faraó, né, ele foi além, dando a consultoria pro faraó. Isso é muito importante porque muitas pessoas têm essa postura de só fazer o que pedem. Olha, eu já vi várias situações que a pessoa que fez além, ela subiu mais, tá, de carreira. Lógico, não dá pra aceitar abuso, não tô a favor de abuso, você está num ambiente que você está sendo abusado. Mas muitas pessoas que têm esse hábito, sabe, de servir, de se expor, sabe, de querer ajudar, elas parecem que se dão melhor. E outro ponto do José é que ele era sagaz sobre aproveitar oportunidades, tanto do copeiro, né, que ele plantou aquela sementinha do copeiro, no copeiro, falando, ó, lembra de mim. E também a ousadia de dar uma sugestão pro faraó, do que o faraó deveria fazer. Então fica aí essa história de José, espero que possa ter te ajudado, possa fazer sentido para você. Se você não sabe seu propósito profissional, conheça nosso MPP, Mapa do Propósito Profissional. É um material com princípios cristãos, testes psicológicos que eu apliquei na minha vida, apliquei para mudar de carreira. Caso você tenha gostado desse vídeo, dá um joinha, compartilha, comenta aqui com a gente. Até uma próxima.